A jornada do espírito, a lei da atração na vida do jovem Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco. Desde os primeiros sopros da existência de Jorge Mário Bergoglio, o homem que mais tarde o mundo conheceria como Papa Francisco, já era possível perceber a força silenciosa de uma mente em sintonia com algo maior. Nascido em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 1936, sua alma parecia carregada de uma sensibilidade incomum. Filho de imigrantes italianos, cresceu em uma casa modesta, onde a fé era o pão diário e a simplicidade era uma virtude sagrada. Mas havia algo a mais. Algo que escapava aos olhos do mundo e repousava no coração do menino. Era como se ele intuísse, mesmo sem compreender, que os pensamentos moldavam realidades. Que o invisível tinha mais força do que o visível. Que aquilo que se imaginava com intensidade, fé e entrega, encontrava seu caminho para o plano físico. A imaginação como portal, o jovem que sonhava em silêncio. Ainda muito jovem, Bergoglio passava horas observando o mundo à sua volta com uma curiosidade quase mística. Em silêncio, criava dentro de si imagens vívidas de um mundo melhor, não apenas para si, mas para todos. Sentia a dor dos pobres, a solidão dos idosos, a luta silenciosa dos que se sacrificavam em nome da fé. Era um jovem comum em aparência, mas extraordinário na profundidade de seus pensamentos. Ele não sabia ainda que esse exercício mental era, na essência, o uso primitivo da lei da atração. Ao visualizar o bem coletivo, ao desejar com intensidade a transformação da dor em amor, ao imaginar um mundo onde o espírito tivesse mais voz que o ego, ele começava, sem saber, a alinhar sua vibração com o que viria. Jorge não desejava fama. Não almejava glória. Mas nutria um desejo ardente de servir. E essa pureza de intenção é a forma mais elevada da lei da atração, quando não se deseja por ego, mas por amor. Na juventude, o jovem Jorge enfrentou crises pessoais e momentos de profunda reflexão. Um episódio marcante foi sua experiência com uma grave infecção respiratória aos 21 anos, que o levou à beira da morte. Durante sua internação, mergulhou em uma solidão espiritual que o colocou frente a frente com a própria mortalidade. Mas foi justamente ali, em meio à dor e à incerteza, que algo se acendeu, uma fé inquebrantável. Não uma fé dogmática, mas uma fé viva, uma certeza inata de que ele era guiado por uma força maior, que tudo estava sendo orquestrado com propósito. Foi nesse momento que ele começou a perceber que a mente, quando entregue à luz divina, era um canal poderoso de criação. Ele não orava pedindo cura. Ele orava entregando-se ao plano maior, com a certeza de que qualquer resultado seria parte de uma sinfonia sagrada. Essa entrega absoluta é a essência mais pura da lei da atração. Confiar que o universo, ou, em sua linguagem, Deus, sabe exatamente o que faz. Após se recuperar da enfermidade, Jorge tomou uma decisão radical: ingressar no seminário. Aquilo não foi uma escolha racional. Foi uma resposta interior a um chamado espiritual que já habitava suas visões desde a juventude. Sua entrada na Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, foi marcada por uma entrega profunda e uma disciplina mental que o aproximava ainda mais da prática vibracional da lei da atração. Seus dias tornaram-se repletos de oração, silêncio, contemplação e serviço. A cada gesto de humildade, a cada pensamento de amor ao próximo, ele sintonizava-se com uma frequência elevada de consciência. Na tradição espiritual que ele abraçou, a oração não era apenas uma súplica. Era uma forma de comunicação vibracional com o divino. Era, na prática, um processo mental-emocional de alinhamento. Ao desejar o bem coletivo, ao entregar sua vida a algo maior, ele emitia ao universo, ou a Deus, uma mensagem clara: faça de mim um instrumento da tua paz. E o universo respondeu, como sempre responde a vibração pura e intencional. Bergoglio passou a perceber que sua mente era um jardim sagrado. Que os pensamentos que cultivava geravam frutos invisíveis, mas poderosos. E que a verdadeira transformação do mundo começava pela transformação silenciosa da mente. Ao se tornar um jesuíta, Bergoglio mergulhou num oceano de espiritualidade onde a prática interior era a base de tudo. A formação jesuíta exige anos de estudos, silêncio, serviço e profunda introspecção. A mente, neste processo, é treinada para observar-se sem julgamento. Os pensamentos são vigiados como sementes sagradas, pois cada ideia é uma promessa lançada ao solo do universo. Foi nesse contexto que o futuro Papa fortaleceu seu domínio mental, aprendeu a silenciar o ego e, sem saber, alinhou-se com uma das leis mais poderosas da criação: a de que você atrai aquilo que emite, em pensamento, emoção e intenção. Em seus exercícios espirituais, Bergoglio não apenas rezava.
Ele sentia suas preces. Visualizava com intensidade os efeitos do amor divino nos corações humanos. Cultivava uma fé vibrante, movida por gratidão antecipada. Não pedia para ser alguém. Pedia para ser usado por algo maior. Essa intenção pura vibrava no universo como uma nota sagrada. E a vida, em resposta, começou a organizar eventos que o levariam cada vez mais perto de seu propósito. A trajetória de um espírito destinado à liderança nunca é direta. Após sua ordenação como sacerdote em 1969, Bergoglio passou por anos de silêncio, observação e serviço discreto. Trabalhou como mestre de noviços, professor de teologia, reitor de seminário. Funções que não davam visibilidade, mas que exigiam profundidade espiritual. Muitos poderiam olhar e dizer que ele estava estagnado, preso a cargos secundários. Mas, por dentro, ele sabia: nada é por acaso para quem confia no tempo divino. A lei da atração age com perfeição, mas no tempo da maturação espiritual. Durante esses anos de escondimento, ele cultivava pensamentos de humildade, aprendia a viver com pouco, e treinava sua mente para agradecer antes mesmo de ver os frutos. Ele imaginava um mundo mais compassivo, sonhava com uma igreja mais próxima dos pobres, visualizava um cristianismo vivo, onde o amor seria mais importante que o julgamento. Essas visões se tornaram imagens vibracionais que, silenciosamente, o conectavam ao seu destino maior. Enquanto o mundo o via como um simples padre jesuíta, o universo via nele um campo vibracional em expansão. E quando a mente permanece fiel à intenção elevada, o universo conspira para manifestar o invisível. A vida começou a responder às intenções de Bergoglio com movimentos sutis. Em 1992, ele foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires. Em 1998, tornou-se arcebispo da capital argentina. Em 2001, foi elevado a cardeal. Cada passo foi recebido com humildade e entrega. Não havia orgulho. Havia responsabilidade. E em seu coração, a intenção permanecia a mesma: ser útil ao plano divino. Essa constância vibracional é a chave de toda manifestação consciente. A cada novo cargo, ele se desapegava ainda mais das honras. Seu estilo simples, sua recusa aos luxos, sua aproximação dos marginalizados, tudo indicava que ele compreendia um segredo profundo: quanto mais leve o ego, mais livre o espírito para cocriar com o universo. Ele nunca correu atrás do papado. Nunca fez campanhas silenciosas, nem alianças políticas. Ele apenas manteve sua vibração estável, seu coração entregue e sua mente sintonizada com o bem comum. É assim que a lei da atração age com mais força, quando não há desejo pessoal obcecado, mas apenas presença, clareza e intenção pura. Bergoglio não buscava ser papa, ele desejava, profundamente, que a igreja voltasse a ser um reflexo do amor de Cristo. E foi esse desejo, repetido silenciosamente ao longo de décadas, que moldou a realidade ao seu redor. A mente dele enviava ao universo a imagem de uma igreja reformada, humilde, viva. E o universo respondeu. Jorge Mário Bergoglio compreendia, ainda que de forma intuitiva, uma das leis mais ocultas da existência. Tudo que pensamos com emoção se torna um comando vibracional ao universo. Ele não lia livros sobre a lei da atração, mas a vivia, naturalmente. Em sua jornada espiritual, aprendeu que cada pensamento é uma semente energética, e que o solo da realidade responde ao que está plantado na mente e regado pela emoção. Quando imaginava uma igreja voltada aos pobres, quando visualizava o perdão sobrepondo o julgamento, ele não fazia isso como um exercício mental comum. Ele fazia como um ato vibracional. Com fé inabalável. Com sentimento puro. E é aí que a lei da atração entra com toda a sua força. Não basta pensar, é preciso sentir como se já fosse real. Bergoglio não esperava mudanças. Ele vivia internamente essas mudanças antes que o mundo as reconhecesse. É assim que a vida responde. Não ao desejo morno, mas à vibração intensa de quem já vive no agora aquilo que o mundo ainda não vê. Ele era um co-criador silencioso, um alquimista espiritual da realidade, moldando o mundo ao redor com o poder secreto da mente alinhada ao espírito. A lei da atração é uma dança entre a mente e o coração. E ninguém dança com mais graça do que aquele que ama incondicionalmente. Bergoglio foi se tornando um verdadeiro campo magnético de amor. E amor é a vibração mais poderosa que existe. Em cada visita a um hospital, em cada abraço dado a um morador de rua, em cada gesto de empatia silenciosa, ele emitia ao universo uma vibração de altíssima frequência. E o universo, que nunca falha, responde à vibração. Quanto mais amor ele dava, mais portas se abriam.
Quanto mais pureza colocava em sua missão, mais sincronicidades surgiam. Ele não precisava correr atrás de oportunidades. Elas vinham até ele, atraídas pela força de sua frequência. A lei da atração não se move por ambição, mas por coerência. E a coerência entre seus pensamentos, suas palavras e suas ações fazia dele um verdadeiro imã de possibilidades elevadas. Bergoglio não pensava em chegar ao topo. Ele pensava em chegar aos últimos. E, paradoxalmente, foi esse pensamento que o conduziu ao topo da igreja. Porque o universo não recompensa o orgulho. Ele responde à humildade vibracional. E quando alguém vibra na frequência do amor verdadeiro, atrai para si o poder de tocar o mundo inteiro. O ano era 2013. Após a renúncia do Papa Bento XVI, o mundo inteiro voltou os olhos ao conclave. Homens poderosos, cardeais de diversas nações, buscavam entender qual seria o próximo passo da igreja. Mas longe da política e das ambições ocultas, Bergoglio mantinha-se sereno. Sabia que, se fosse da vontade divina, o chamado viria. E assim aconteceu. Em meio às discussões e às votações, seu nome começou a ecoar com força. Uma força invisível, mas imbatível. Uma força que havia sido alimentada por décadas de vibração pura, intenção alinhada e pensamento espiritual. Ele não pediu para ser papa. Mas sua vibração silenciosa já havia criado esse caminho muito antes de ser trilhado. A lei da atração não precisa de palavras. Ela precisa de frequência. E Bergoglio, em sua humildade vibracional, já havia se conectado com esse destino muito antes de ele se manifestar. Cada ato de bondade, cada pensamento de serviço, cada noite em que orou com gratidão pela vida, tudo isso foi moldando uma realidade que o universo apenas revelou no tempo certo. E quando finalmente seu nome foi anunciado ao mundo como o novo líder da Igreja Católica, não houve espanto em seu coração. Houve entrega. Porque quem vive em alinhamento não se surpreende com a manifestação. Apenas a recebe, como fruto natural da semente vibracional plantada com amor e fé. Ao ser eleito Papa, Jorge Mário Bergoglio fez algo que muitos subestimaram: escolheu um nome com poder vibracional. Francisco. Em honra a São Francisco de Assis, símbolo máximo da humildade, da simplicidade e do amor à criação. Mas o que poucos percebem é que, ao escolher esse nome, ele ancorou uma vibração no campo espiritual da Terra. A lei da atração ensina: nomes carregam frequência. E quem se alinha a uma frequência elevada começa a atrair eventos, pessoas e situações ressonantes com essa mesma energia. O nome Francisco foi um decreto espiritual. Um comando energético. Um sinal ao universo de que a missão daquele pontificado seria a do amor, da ecologia, da paz e da caridade. E, imediatamente, o mundo começou a sentir esse novo campo vibracional emanando do Vaticano. As pessoas sentiam algo diferente. Mais leve. Mais próximo. E isso não era apenas emoção humana. Era ressonância vibracional com um novo campo energético emanado da mente e do coração do novo Papa. Ao nomear-se Francisco, ele não apenas honrou o santo. Ele ancorou sua própria frequência de alma com a vibração do amor universal. E isso se tornou um dos segredos silenciosos de sua força de atração. A presença de Francisco como Papa trouxe uma nova onda de espiritualidade ao mundo. Mas isso não foi feito por decretos dogmáticos. Foi feito por frequência. Por energia. Ele começou a transformar o campo vibracional da Igreja ao mudar seu próprio estilo de vida. Recusou os aposentos luxuosos do Vaticano. Preferiu viver em um quarto simples, comer com os funcionários, andar de carro comum. Cada uma dessas escolhas não era apenas moral. Era vibracional. Ele sabia, mesmo que de forma intuitiva, que toda ação é uma emissão energética que molda o campo coletivo. A lei da atração não se manifesta apenas em desejos pessoais. Ela atua também nos campos coletivos. E quando um líder muda sua vibração, ele afeta toda a psicosfera de um povo, de uma instituição, de uma nação. Francisco começou a irradiar um campo de coerência, simplicidade e espiritualidade que se espalhou como um raio invisível pelos corações do mundo. Não apenas católicos o ouviam, mas também ateus, muçulmanos, hindus, espíritas, agnósticos. Por quê? Porque a vibração do amor é universal. E quando um ser vibra na frequência do amor verdadeiro, ele se torna um sol espiritual que magnetiza todos ao redor. Francisco atraiu multidões não por sua eloquência, mas por sua frequência vibracional elevada e constante. E isso é o coração da lei da atração: você atrai o que vibra. E irradia o que é. Desde sua eleição, Francisco tem vivido momentos de sincronicidade que desafiam explicações lógicas.
Viagens inesperadas a lugares esquecidos. Encontros com líderes mundiais improváveis. Atração de diálogos interreligiosos. Apoio espontâneo de milhões, mesmo fora do catolicismo. Tudo isso é a expressão clara da lei da atração agindo em escala planetária. Quando a mente está alinhada ao bem, quando o coração vibra em gratidão e quando a intenção é pura, o universo responde com sincronicidade, fluidez e facilidade. Francisco parece sempre estar no lugar certo, na hora certa, com as palavras certas. Isso não é acaso. Isso é alinhamento vibracional. A lei da atração reorganiza os eventos da vida para que a missão da alma se cumpra sem resistência. E quanto mais ele agradece, mais ele recebe. Quanto mais ele entrega, mais ele atrai. A vida dele se tornou um espelho perfeito da lei. Quem vibra amor, colhe milagres invisíveis. Milagres esses que não são espetaculares aos olhos comuns, mas que transformam profundamente a consciência do planeta. O que torna um Papa tão influente não são apenas suas palavras, mas o campo energético que ele projeta sobre o mundo. Francisco, ao assumir o pontificado com humildade e consciência, não apenas assumiu um cargo. Ele se tornou um canal consciente de expansão vibracional. E isso é um dos pilares ocultos da lei da atração. Um ser alinhado com sua essência mais elevada, emite uma frequência capaz de moldar a realidade de milhões. Cada vez que ele pronuncia mensagens de paz, inclusão, compaixão, ele está, na verdade, lançando ondas vibracionais ao inconsciente coletivo da humanidade. E essas ondas criam fissuras na escuridão da mente coletiva. Infiltram luz nos corações endurecidos. Desarmam resistências emocionais. Tudo isso sem a necessidade de convencimento lógico, porque a frequência elevada toca dimensões invisíveis da alma. A lei da atração funciona tanto no plano individual quanto coletivo. E Francisco, ao vibrar em amor profundo, torna-se um catalisador. Ele cria um campo. E esse campo altera outros campos. É por isso que tantos se sentem atraídos por ele sem saber explicar. A vibração não precisa de explicação. Ela é sentida. Francisco carrega, desde sua juventude, um traço raro: ele é profundamente grato. Grato pelo pouco. Grato pelas dores. Grato pelas oportunidades. Grato até mesmo pelas rejeições. E aqui está um dos maiores segredos da lei da atração. A gratidão transforma qualquer realidade, porque sinaliza ao universo que você já reconhece o milagre mesmo antes de vê-lo. A gratidão de Francisco não é estratégica. É autêntica. Ele agradece de verdade por estar vivo, por poder servir, por poder amar. E, ao fazer isso, ele ativa uma força vibracional que multiplica bênçãos em sua vida. A cada gesto de gratidão silenciosa, ele emite uma energia de recepção ao universo. Como quem diz: sim, eu confio. Sim, eu aceito. Sim, eu acolho o que vier. E a vida responde. É por isso que, mesmo enfrentando críticas internas e ataques externos, Francisco continua sendo um símbolo de paz, porque sua gratidão gera um escudo vibracional intransponível. Ele é protegido não por muros, mas por frequência. E tudo ao seu redor começa a se organizar para atender à vibração de um coração agradecido. Talvez o maior poder de Francisco seja a sua fé. Mas não uma fé cega. E sim uma fé vibracional. Ele acredita que o bem vencerá. Acredita que a paz é possível. Acredita que o amor é mais forte que o ódio. E, por acreditar com tanta convicção, ele vibra nessa certeza. E, ao vibrar assim, ele atrai exatamente essas realidades para seu campo. A fé, na visão da lei da atração, é uma certeza emocional que não depende de provas externas. É um estado vibracional de confiança tão profundo que o universo se reorganiza para confirmar aquilo que a mente já aceitou como real. Francisco vive exatamente assim. Ele não precisa ver o resultado para acreditar. Ele acredita, e então o resultado vem. Esse tipo de fé gera magnetismo. Um magnetismo espiritual que atrai oportunidades, encontros certos, sincronicidades. É por isso que tantos líderes, mesmo os mais céticos, sentem-se movidos ao seu lado. Sua vibração de fé abre caminhos onde havia muros. Ilumina mentes que estavam fechadas. Ele não discute. Ele vibra. E, ao vibrar, altera a realidade à sua volta como um verdadeiro co-criador consciente. Os grandes mestres espirituais não temem a morte. Eles a compreendem como um processo sagrado de transição. Francisco sabia, com profunda sabedoria, que sua missão terrena estava em contagem regressiva. Mas não havia medo. Havia entrega. Havia fé. Havia um profundo sentimento de missão cumprida, e isso, na linguagem da lei da atração, é o estado mais elevado de vibração.
o desapego amoroso e a confiança plena no plano divino. Nos últimos meses de sua vida, sua energia tornou-se ainda mais sutil. Suas falas eram menos frequentes, mas mais densas em amor. Sua presença irradiava paz. Era como se já estivesse entre os mundos. Os que o acompanhavam sabiam, algo sagrado estava prestes a acontecer. Francisco não se apegou ao corpo. Ele se apegou ao legado. E o universo respondeu com serenidade, sincronicidade e uma onda de amor coletivo. Ele cocriou sua partida como cocriou sua missão, com leveza, com fé, com confiança na perfeição do ciclo. E essa vibração consciente atraiu um desencarne tranquilo, rodeado de orações, luz e profunda reverência. Mesmo após seu último suspiro, o campo vibracional de Francisco permaneceu pulsando na Terra. A lei da atração nos ensina que toda vibração poderosa continua atuando no plano energético mesmo após a morte física. E é exatamente isso que aconteceu com o Papa Francisco. Seu legado não foi apenas teológico. Foi vibracional. Foi magnético. Foi espiritual. O mundo inteiro sentiu. Corações ao redor do globo se conectaram em uma mesma emoção, gratidão. E essa gratidão, emanada por milhões, gerou um campo coletivo de alta frequência que ainda hoje influencia decisões, inspira líderes, fortalece causas justas e eleva consciências. Ele deixou mensagens, livros, discursos, sim. Mas o maior legado que Francisco deixou foi um campo vibracional de amor incondicional, fé inabalável e gratidão abundante. Esse campo ainda pode ser acessado. Ainda pode ser sentido. Ainda pode ser invocado. Porque a energia não morre. A energia se expande. E os grandes co-criadores vivem para sempre na frequência que deixaram no mundo. Você que chegou até aqui, sentiu a verdade nas entrelinhas. Sentiu que Francisco não foi apenas um papa. Foi um mestre vibracional. Um exemplo silencioso da lei da atração vivida com pureza, fé e serviço. Ele não escreveu sobre isso. Mas manifestou cada princípio dessa lei com sua vida. Com seus gestos. Com sua intenção. E agora, a pergunta que fica é: o que você está cocriando com seus pensamentos, emoções e intenções? Você está alinhado à sua missão? Ou está apenas reagindo ao mundo ao seu redor? Francisco nos mostrou que não é necessário gritar para ser ouvido pelo universo. Basta vibrar com coerência. Basta sentir com autenticidade. Basta servir com amor. Você também pode transformar o mundo, começando pelo seu. Você também pode reescrever sua história, começando pelo agora. E pode deixar um legado invisível, mas eterno, com a força do seu campo vibracional. Então respire fundo, feche os olhos e diga a si mesmo: a partir de hoje, eu vibro na frequência da missão da minha alma. A partir de hoje, eu cocriando um mundo mais amoroso, porque esse é o mundo que eu mereço viver. E se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Buda Moderno. Ative as notificações. Compartilhe essa vibração com outros corações. Juntos, seremos milhares de campos de luz, transformando o planeta com a força silenciosa da cocriação consciente. Porque quando você muda sua vibração, você muda sua realidade. E quando sua realidade muda, o mundo inteiro muda com você.